Olá, sejam bem-vindos. Vou colocar aqui o título da nossa live. Oi, Dora, bem-vinda. Tô colocando o título aqui. O que eu não tenho é pelo que ainda não sei. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Só um momentinho que estou colocando o título aqui. Assim quem entra já sabe de que vamos falar hoje. Perfeito. Só mais um momentinho, pessoal. Ok, tô terminando aqui. E agora eu tenho que fixar esse comentário. Fixar. Perfeito, ótimo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Marco, Chenise, Mari, tudo bem? Dora, que legal. Dora que compartilhou a mensagem no grupo também. Daniel. Eu vou dar um tempinho, pessoal, até o Insta posicionar a nossa live. Estamos aqui na primeira live do Best of Me, Melhor de Mim. E vai ser bem legal. E eu deixei aqui a frase já compartilhada, porque é uma frase que tem um significado muito, muito profundo para mim. E eu quero compartilhar isso com vocês e trazer uma reflexão mais profunda para que a gente comece a usar estes conceitos, para que a gente não apenas saiba, porque saber é ótimo, mas tem que ser um saber que transforma, um saber da sabedoria, não é? Então, eu vou mandar meus aviãozinhos para as pessoas que eu acho que gostariam muito de se lembrar de estar presentes e peço para vocês também fazerem o mesmo. Mandando aviãozinho, a nossa live se posiciona muito melhor. E muitas mais pessoas vão receber uma mensagem bem legal. Combinado? E enquanto mais pessoas vão entrando, se vocês quiserem podem pegar um lápis, uma caneta para escrever um pouco, de repente, para algum insight que vem. Porque a ideia é essa, né? A ideia é eu vou compartilhar diferentes tópicos com alguns objetivos bem específicos. Não vai ser uma live de 1 hora, acredito eu, vai ser uma live mais curta, mas super intensa. Ok. Todo mundo me ouvindo bem? A música tá muito alta, já vou diminuir também. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vocês estão ouvindo tudo que é o movimento da minha casa? Cachorro, marido, telefone. Normal. Bom, o que eu vou falar para vocês? Eu não vou interagir durante os conceitos. Talvez eu faça uma pausa no meio para perguntar alguma coisa. Então, vocês podem ir mandando mensagens e perguntas e depois quando eu faço a pausa, aí eu respondo para todo mundo, pode ser? Everton, seja bem-vindo. Silvia, minha mamá, mami, bem-vinda. Dorita, querida Silvia, sejam bem-vindas. Mônica, Van, Selva é minha avó, gente. Vocês têm que dar um oi especial para ela. Lu, muito bom. Muito bem. Fê, é você? Muito bem, pessoal, vamos começar então. Vocês viram que eu coloquei a frase, e a frase é: o que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei, pois se eu soubesse, já teria.
E eu sempre falo muito, até um módulo específico dentro das mentorias, que não é a questão do saber intelectual, é um saber muito mais profundo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, né? É um saber de sabedoria mesmo, é um saber de entendimento, de buscar uma coerência entre o que sabemos intelectualmente e o que de fato fazemos em nossa vida, mas no dia a dia, nas decisões do dia a dia, em como acordamos, como cuidamos de nós, né? Como estamos vivendo de fato, porque às vezes temos ideais, mas estamos vivendo de uma forma bem diferente. E nós precisamos buscar essa coerência. E essa coerência não depende nem um pouco das circunstâncias, do que acontece fora. Depende de como nós vamos, o que nós vamos fazer com o que acontece fora. E quando nós alinhamos, a mágica acontece. E da forma que menos esperamos, as coisas se alinham e nós realizamos o que queremos. É claro que é um caminho de autoconhecimento, né, para podermos utilizar ou viver segundo esse entendimento, é um caminho, né? Nós primeiro nos damos conta que não estamos vivendo assim, depois tentamos mudar, às vezes batalhamos um pouco e assim vamos. E a ideia é compartilhar um pouquinho de tudo isso com vocês, porque eu tenho recebido várias mensagens, né? Eu sempre falo, quem me acompanha nas lives às 6:02 da manhã, eu falo tanto do mindset e do ser, e quando nós estamos meditando, estamos cuidando do ser. E às vezes uma frase, como eu compartilho de manhã, não é suficiente. Então a gente precisa entender um pouco mais o que é esse mindset. Por que é tão importante entendermos como estamos funcionando por dentro, né? E como é que nós alinhamos esse mental e esse ser. Então é super, super legal e é por isso que eu decidi começar estas 8 lives, cada uma trazendo um conceito que estão presentes nas mentorias, né? E que, claro, não vou poder ir tão profundo como eu faria numa mentoria, mas já dá para a gente refletir e mudar e redirecionar e realizar. Então, essa é a ideia. E como eu disse, não vai ser uma live muito longa, mas eu quero que vocês reflitam, que vocês anotem, né, os insights, as coisas que de repente fazem sentido vocês questionarem depois. E depois se deem um tempo, né, se deem um tempo para pensar a respeito disso. E o que eu quero que fique claro para vocês hoje é que cada um de nós tem o poder de realizar o que quer. E quando nós nos damos conta que temos esse poder, essa consciência, também nos damos conta que temos a responsabilidade. Então, não é só o lado fácil da coisa. É saber que uma vez que você sabe, não dá para dessaber. Então, você pode realizar. E aí é com cada um de nós, né? É com cada um de nós querer ou não querer ir além e realizar. E é claro que ir além significa sair da zona de conforto. E muitas vezes é isso que nos freia, né? Que nos impede de avançar. A segunda coisa que eu quero que fique bem clara é que a mudança tem que acontecer dentro. Se não há uma mudança íntegra, né, dentro de nós, os resultados que vamos atingir não duram, né? É isso que nós, né? Porque vocês podem me falar, nossa, eu conheço tantas pessoas que têm muito sucesso, mas ao mesmo tempo a gente vê muitas inconsistências. Mas se vocês observarem melhor, vocês vão ver que geralmente esse sucesso não dura ou gera grandes desequilíbrios em outras partes, né, em outros aspectos da vida. Então, a mudança tem que vir de dentro e aí o resultado vai muito além do que a gente imagina. Outra coisa que eu quero que fique clara ao longo desta live de hoje é que não se trata de um saber intelectual, né? Não é a partir do que sabemos em termos de aprendizado, e sim do que adquirimos como entendimento, como sabedoria. Ou seja, o que nós sabemos e conseguimos sentir e fazer dessa maneira em nossa vida. Então, isso tem que ficar claro, eu vou explicar um pouquinho mais em detalhe o porquê. E depois eu vou compartilhar alguns outros aspectos super importantes que tem a ver com o funcionamento desse nosso interior, que às vezes é complexo, às vezes nós queremos uma coisa, mas estamos agindo de outra maneira, tem os paradigmas e muitas coisas que eu vou comentar com vocês, até
Porque nós ouvimos falar tanto em crenças limitantes, né? Quem já, né? Nós ouvimos falar muito, porque crenças limitantes isso e paradigmas aquilo, mas o que ninguém fala é como faz para mudar, né? E dentro das mentorias, esse é o principal objetivo, entender esses paradigmas que nós temos e mudar, aprender a mudar. E na verdade, essa mudança de paradigmas é o tema da próxima live, mas eu já posso adiantar para vocês que só existem 3 maneiras de mudar um paradigma. Primeiro, temos que conhecer qual é, né? E não é é uma associação de coisas. Mas depois, para mudar, só existem 3 maneiras, eu já vou contar para vocês. Então, não adianta a gente decidir mudar apenas conscientemente. Existem outras partes de nós que precisam ser alinhadas e não são tão acessíveis. Então, é por isso que, sabe uma coisa que é legal pensar? Quantas batalhas nós arrastamos em nossa vida e vemos que se repetem? Quantas situações de desafio, né, por assim dizer, ou quantos problemas se repetem em nossa vida uma e outra vez? E do que eu vejo, né, nas mentorias, a maior parte deles são ou relacionados a dinheiro, ou a relacionamentos, né? Ou ao não se permitir brilhar, então estar num ciclo de boicote permanente. Então, por mencionar alguns, né? Tem alguns outros também, mas se nós observarmos, nós trazemos alguns problemas que acompanham uma e outra vez a nossa vida, de uma forma, de outra. Mas sempre que existe um padrão, é porque existe um paradigma. Então, é isso que nós queremos entender. Por que não o sucesso agora? Por que não viver plenamente da forma que a gente quer de verdade agora? E para isso temos que saber o que queremos, né? Então, esse é o primeiro ponto, saber o que queremos. E saber o que queremos significa conectar com o nosso interior. É muito do que falamos nas meditações de manhã, né? Conectar, ouvir o nosso coração, entender o que queremos desta vida. E para isso tem coisas que a gente pode se perguntar, como é que estamos vivendo hoje? Como é que está a rotina hoje? Independente de pandemia ou não pandemia. Como é que está? Estamos vivendo de uma forma que nos faz feliz? Acordamos de uma forma leve? Ou às vezes acordamos já com peso, né? Ou com uma sensação de que está faltando alguma coisa. E se você já está no sucesso total, ótimo. Mesmo assim, não importa qual seja o seu ponto de partida, o sucesso atual, se você está buscando ir além, é necessário um upgrade, vamos dizer, no seu mindset, uma reconexão. Essa é a nossa jornada, é progredir e progredir e progredir. E na medida que nós vamos conquistando, nós vamos enxergando mais dentro de nós e querendo outras coisas. E esse é um ponto super legal, é super legítimo, é da natureza do ser humano querermos mais. É de nós, não dá para não querer, até porque ou estamos crescendo ou estamos ficando para trás. Então vejam quantos conceitos aí para a gente repensar. É legal querer mais, é isso que nos faz aprender. Mas temos que saber conquistar, porque senão nos encontramos sempre com o mesmo paradigma e voltamos atrás. E até acreditamos que é natural, a vida é assim mesmo, né? Não precisa querer muito. E uma série de coisas que de verdade não é o que a gente pensa. Porque todo ser humano quer crescer, todo ser humano deseja crescer. E a gente precisa despertar para isso. Sabe outra coisa que eu queria compartilhar sobre essa questão desta frase, né, que eu acho super importante, que nos fala desse saber, né, o que eu ainda não sei, né, é que se nós observarmos a informação, né, do que a gente poderia aprender através do estudo, está tudo aqui, está na internet, está nos livros, está em todo lugar, né, não tem... Até escrituras milenares hoje estão traduzidas, estão disponíveis para todos nós, né? Mas acontece que, aliás, muitas vezes
com toda essa informação disponível, o foco normalmente, nós quando nos, sei lá, decidimos alguma coisa, fazemos um plano, né? Traçamos uma estratégia, falamos, eu vou fazer tal coisa e vai ser assim. Só que o resultado não vem desse lugar, não vem do plano intelectual, não vem do que sabemos, né? E tenho certeza que todos vocês conhecem pessoas que sabem muito e não realizam do jeito que poderiam, né? E aí, o que nós precisamos entender? Precisamos entender da onde vêm os resultados, né? Da onde vêm os resultados em nossa vida? O que determina que uma pessoa seja super bem sucedida e outra não? O que determina que para algumas pessoas as coisas parecem super fácil e para outras não? E hoje a ciência nos diz, né, o que filosofias milenares já traziam para nós em outras linguagens. E os resultados vêm de tudo o que acontece dentro do subconsciente, dos paradigmas, das crenças, né, da autoimagem, dos medos, de todo um conjunto de informação que nós tomamos como verdade, que nós tomamos como se essas fossem as regras do jogo, e não são. São apenas o nosso filtro, apenas isso, o nosso filtro. Então, é isso que eu quero que a gente pense hoje. Quais serão essas verdades que estão controlando a nossa vida? Tem uma frase do Carl Jung que eu adoro, que diz: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dominar sua vida e você irá chamá-lo de destino. E é exatamente isso. E quando falamos do que eu ainda não sei, estamos falando do que precisamos tornar consciente dentro de nós, né? Então é isso. E aí, pessoal, deixa eu cumprimentar o pessoal que está chegando: Lu, Graciela, Paula, Artemis, seja muito bem-vindo, Cris, Gi. Muito legal, pessoal. Benê, muito bom ter vocês aqui. Desenvolvimento e cura, Flávio. Legal. Não sei se vocês já têm alguma pergunta, podem ir mandando aí. O que vocês gostariam, né, de entender melhor também? Porque eu tenho aqui meu roteiro e vou falar de várias coisas. Mas se tem coisas que vocês gostariam de entender, né? Para os que chegaram agora, eu sou Rosina Camarota, sou especialista em Mindset e Meditação. Eu estou à frente de uma empresa que tem presença global e estou responsável pela operação do Brasil, o CEPA Mobility Care, e eu sou a fundadora da Ousia, que é a empresa que se ocupa desse desenvolvimento humano. E nós estamos aqui para entender, dentro destas 8 sessões que eu vou fazer, cada um dos pilares importantes nesta jornada em direção ao que nós queremos viver de verdade, né? E sabe uma das coisas que mais me move é poder conciliar toda a nossa parte profissional, né? O sucesso que buscamos, desde o interior, desde esse nosso espiritual. Isso é algo que sempre foi super importante para mim, que por muito tempo eu vi que no mundo corporativo era um pouco distante, mas que graças a Deus agora está se unindo, porque a humanidade está entendendo que não dá para ter um sucesso pleno se você não está bem por dentro, né? Sem contar os benefícios da meditação que eu falo todos os dias, né? Dessa lucidez, dessa serenidade, dessa visão muito mais ampla e ao mesmo tempo muito mais sutil que a meditação nos traz, né? Então, com tudo isso, o nosso grande objetivo hoje é falar sobre o principal, o ponto número 1, que é o que eu quero, o que eu quero de verdade, o que é esse sucesso que eu quero, quanto de sucesso eu quero, como é que eu estou me enxergando nesse sucesso, né? Porque lembrem que se a questão é alinhar o pensar, sentir para depois fazer, como é que eu pretendo ter o sucesso que eu quero se eu não me sinto nesse lugar? E esse não me sinto nesse lugar é do paradigma, é do subconsciente, é desse conjunto de crenças, imagens,
memórias, significados que a gente dá a um monte de coisas e que vão nos construindo, né? E agora, eu estava falando isso e me lembrei, né, um dos meus mentores, Joe Dispenza, que é neurocientista, ele fala que quando nós chegamos aos 35 anos de idade, todos os nossos canais neurais já estão muito bem traçados. Então, nós vivemos como se fosse num circuito fechado, né? E é por isso que muitas vezes mudar é difícil, né? Porque os canais neurais já estão acostumados. Isso significa meu padrão mental já está acostumado a funcionar de uma forma. A forma como eu entendo as coisas que acontecem, a forma que eu reajo a elas, já está predeterminado. É por isso que aqui o nosso objetivo é começar a termos mais consciência disso. As coisas que nos limitam são subconscientes, né? O ser humano não tem nem a ciência, nem a teologia pode estabelecer o limite até onde o ser humano vai chegar. Nós já nos superamos tantas coisas que pareciam impossíveis, hoje são parte da nossa vida, né? Então precisamos entender todo esse processo interior, entender tudo o que acontece dentro de nós, né? E o primeiro passo é entender o que queremos. E aí aos poucos nós vamos ver, mas sabe uma coisa que acontece a maior parte das vezes, na verdade, as pessoas focam muito no que acham possível. Então, se colocam objetivos do que acham possível, não do que de verdade querem, né? Quem não? Eu quero saber aí se vocês estão colocando objetivos para vocês, daqueles que valem a pena, daqueles que a gente nem sabe como que nós vamos atingir. Deixa eu voltar aqui nos meus slides para eu seguir a ordem certa, porque eu vou me empolgando. Então falamos de mente consciente e mente subconsciente. Muito bem. Então o que é isso, né? Eu não sei quanto vocês já estudaram a respeito, de repente já, né? Se vocês já estudaram bastante a respeito de mente consciente e mente subconsciente, coloca aí uma mãozinha, me dá um sinal para eu saber quanto vocês já sabem sobre isso. E a questão é que a mente consciente é a parte cognitiva, exatamente, né? É a parte consciente que se baseia muito nos 5 sentidos e que usa a lógica, não é verdade? Quando nós estamos assim conversando, e neste momento mesmo, vocês estão processando o que eu falo e estão analisando, né? Eu acredito, não acredito,